paz. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sola Escritura. E hoje nós iremos concluir o assunto sobre a ceia do Senhor, fazendo a seguinte pergunta: na ceia do Senhor, temos pão ou corpo? E o texto que eu vou usar, o texto-chave, se encontra aqui na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, versos de 28 a 29. A tradução ora usada será a King James Fiel. Como eu falei em outros vídeos, eu entendo como uma das melhores traduções brasileiras, uma vez que a mesma é baseada no manuscrito Receptus. E os versos 28 e 29 diz: mas examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Portanto, aquele que come e bebe indignamente, come e bebe condenação para si mesmo, não discernindo o corpo do Senhor. Desde já, eu peço que você que assista esse vídeo possa curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para estar recebendo novas notificações. Bom, para quem assistiu o vídeo anterior, pode perceber que nós discutimos a questão do termo memória na ceia do Senhor. E nós podemos ver que memória não quer dizer atualização, como os católicos acreditam que ocorre durante a ceia do Senhor. A palavra memória quer dizer lembrar na forma reflexiva, recordar, né? Mas antes de nós prosseguirmos, eu queria dizer que esses vídeos aos quais eu estou gravando são vídeos com conhecimento, que abrangem conhecimentos teológicos, nos quais nós podemos adicionar aquilo que nós adicionarmos os nossos conhecimentos. Eu não viso nos mesmos criticar as pessoas. O que nós vamos criticar nestes vídeos são somente ideias. Temos amigos de outras religiões que assistem os vídeos, amigos espíritas, amigos padres, amigos pentecostais e amigos também que, como eu, compartilham da tradição calvinista, e todos aqui são bem-vindos, até mesmo para apresentar críticas, para concordar com aquilo que eu estou falando, para adicionar nos meus comentários aqui no vídeo. Então, eu não quero que ninguém aqui leve algo para o lado pessoal, certo? O objetivo nosso é sermos amigos de todos, mas apresentarmos aquilo que nós cremos, criticando posições contrárias. Então, como eu falei, o termo memória, de acordo com o grego, quer dizer recordar na forma reflexiva, uma lembrança de uma maneira reflexiva. Jesus instituiu aquela ceia e Jesus pediu que os seus seguidores fizessem a mesma celebração para lembrar do seu sacrifício que ocorreria no outro dia, na sexta-feira, chamada Sexta-feira Santa, quando ele entregou ao Pai a sua vida por nós. Se o termo memória quer dizer recordar de uma maneira reflexiva, eu não encontrei nas minhas pesquisas o mesmo no que diz respeito ao termo renovar. Memória é recordação. Renovar já é outra coisa. Aqui, de acordo com o dicionário de Strong, primeiro eu vou ler aqui na Almeida, Revista e Corrigida, na Bíblia Palavra-Chave, que tem o dicionário de Strong, capítulo 12, versículo 2 da Carta aos Romanos, diz assim, olha: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí na palavra-chave, renovar está no número 342 do dicionário do Novo Testamento, do mesmo autor. E diz aqui, página 2062, nesse dicionário que eu já apresentei. Diz assim, olha: tornar novo, renovar no sentido de uma passagem de uma vida carnal para uma vida segundo os preceitos cristãos.
Então, se memória quer dizer lembrar de uma forma reflexiva, renovar quer dizer tornar novo, passar a ter uma diferença, uma passagem. E aí, aplicando neste texto, eu também verifiquei o termo em outros textos, mas eu vou aplicar somente neste quer dizer passar de uma vida carnal para uma vida de acordo com os princípios cristãos. Ou seja, uma mudança, algo que se torna novo, algo que acontece diferente, que é o oposto do termo memória, como nós possamos ver. Finalizando agora essa questão, nós vamos propriamente para o vídeo de hoje, que é sim uma continuação do vídeo anterior. Os irmãos sabem que Jesus Cristo, ele celebrou a ceia dele na festa da Páscoa, que é aquela festa que recordava a passagem dos filhos de Israel da escravidão do Egito. Quando os israelitas saíram do Egito, a pé enxuto ali no Mar Vermelho, Deus ordenou com que Moisés celebrasse essa festa anualmente. Essa festa que faria esta recordação. E os elementos da Páscoa eram o pão asmo, uma salada de ervas amargas e o cordeiro. Eu não vou explicar detalhadamente cada elemento, mas nós só iremos fazer este comentário e depois eu vou me dirigir especificamente sobre o pão. A partir do século VI a.C., alguns elementos foram adicionados à Páscoa, como a salada de ervas amargas e algumas taças de vinho. Existe uma divergência entre os estudiosos do número dessas taças, mas eu prefiro aqui me basear em David H. Stern, pelo fato do mesmo ser um exegeta judeu. Então eu creio que a palavra dele seja de maior peso. E este exegeta diz que nesta refeição havia 4 cálices, 2 antes da refeição e 2 depois, cada um relacionado às promessas de Deus em Êxodo, no capítulo 6, versículos de 6 a 7. Então era um vinho puro, fermentado da uva que era usado pelos judeus. E o pão, por que eles utilizavam o pão asmo? Eu até fiz aqui, eu costumo fazer esse pão algumas vezes. Esse que é o pão que os judeus utilizavam. Era um pão de mistura de farinha de trigo e água. Né? Esse pão aqui, o pão era sem fermento por 2 motivos. Primeiro, porque eles saindo ali de Israel, eu encontrei isso na Bíblia de Genebra, eles não tiveram oportunidade de esperarem com que a massa crescesse, com que a fermentação natural brotasse e tornasse um pão fermentado. E segundo, nosso mesmo amigo David H. Stern, que é esse que eu acabei de apresentar para vocês, esse exegeta judeu, fazendo exegese do texto de 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, onde diz que Cristo é a nossa Páscoa, afirma que o fermento para o judeu, no Velho Testamento, ele simbolizava o pecado, como também alimentos azedos. Então, Jesus Cristo, nessa ceia, utiliza este pão para simbolizar a sua carne incorruptível. Aí Paulo vem dizer que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado e que nós devemos celebrar essa Páscoa com os pães ázimos, livres da corrupção. É apenas farinha de trigo e água. Eu particularmente aprecio esse pão, embora alguns achem ruim, mas ele tem o puro gosto da farinha de trigo. Muito bem. Discernir o corpo do Senhor. Nesse versículo que nós lemos aqui na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no versículo de número 28, Paulo fala, 29, perdão, eu acabei de ler.
pois aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para a sua própria condenação. A Bíblia que eu estou lendo para fazer essa citação é a mais usada pelos teólogos católicos, a Bíblia de Jerusalém. Discernir o corpo. Então, os católicos utilizam dessa passagem para dizer que os cristãos, ao fazerem participação na ceia, eles devem discernir que o pão é o corpo do Senhor. No entanto, quando nós fazemos um estudo hermenêutico profundo do texto, nós vemos que nos dias apostólicos, o que ocorria na hora da celebração da Santa Ceia era chamada festa ágape. Essa festa era uma festa que visava ajudar os pobres, as pessoas mais carentes. Essa festa esteve em vigor até o tempo do pai da igreja, Justino Marte. Foi até o tempo de Justino Marte que essa festa ocorreu. E os fiéis da igreja de Corinto, como Corinto, os irmãos sabem que ali tinham vários problemas, e um dos grandes problemas apontados era este. Eles não discerniam esta festa do amor com as festas mundanas que eles estavam acostumados a participar. Então, como Paulo vai dizer aqui nesse relato, a partir do versículo 17 do capítulo 11 de 1 Coríntios, eles se esqueciam dos pobres, cada um chegava de uma maneira vergonhosa, comia exageradamente, e outros até mesmo se embriagavam com o vinho que era servido na ceia. Paulo escreve estes versículos para adverti-los sobre este comportamento, que não tinha nada a ver com a ceia do Senhor, cujo objetivo era unir e não dividir, como eles estavam fazendo. É por isso que Paulo fala lá que anteriormente, ali no capítulo 10, Paulo vem dizer que o pão que nós recebemos é a nossa comunhão com o corpo de Cristo. Porque quando nós sentamos à mesa, nós nos unimos espiritualmente a Cristo e nos unimos aos irmãos. E eles não estavam compreendendo essas coisas. É por isso que Paulo os adverte de que os mesmos deveriam distinguir o corpo do Senhor. Ali Paulo não está querendo dizer que os mesmos deviam crer que literalmente o pão ou o vinho se transubstanciavam no corpo e sangue de Jesus Cristo. Mas Paulo queria dizer que aquela refeição era uma refeição santa, era uma refeição espiritual, era algo sagrado, não algo profano como os irmãos naquela igreja estavam pensando. Outros detalhes também me chamam a atenção nessa questão da ceia do Senhor. Mesmo depois de Paulo ter pronunciado, vamos falar na terminologia católica, as palavras da consagração, porque os católicos creem que na hora da missa, quando o padre repete as palavras, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, ocorre a transubstanciação, aquele momento da consagração. O pão e o vinho são consagrados, tornam-se corpo e sangue do Senhor. E eles creem, depois daquelas palavras já não são mais, aquilo ali já não é pão. O que está ali são apenas os acidentes. Aquilo já é corpo. Mas o interessante é porque o mesmo Paulo aqui na tradução de Jerusalém, depois dos elementos consagrados, ele continua chamando-os de pão. No verso 26 ele diz: pois todas as vezes que comeis deste pão, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Eis porque todo aquele que comer ou beber indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Cada um examine a si mesmo, e assim coma deste pão. Ou seja, então a primeira pergunta que nós devemos lançar é a seguinte: por que mesmo depois de consagrado os elementos, Paulo os continua chamando de pão? Paulo não fala todas as vezes que comerdes o corpo, mas Paulo diz todas as vezes que comerdes o pão. A segunda curiosidade
ela se encontra aqui no verso 26, em que Paulo fala: todas as vezes que comeis o pão, bebeis o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. O Senhor vai vir no futuro. Aqui apresenta o futuro, até que ele venha. Uma vez que, como creem os católicos, Cristo se encontra presente sacramentalmente ali no pão, o pão ali encontra-se transubstanciado, então Cristo já está no nosso meio. Mas não, Paulo aponta para o futuro. O que mostra que hoje Cristo não está conosco fisicamente. Cristo está sim espiritualmente. Hoje Deus está conosco através da pessoa do Espírito Santo. Um dia Jesus Cristo vai voltar para julgar os vivos e os mortos. Em terceiro lugar, quando nós utilizamos aqui o texto do Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 19, ainda na Bíblia de Jerusalém, o tradutor da Bíblia, versículo 20, tradutor da Bíblia de Jerusalém, ele diz algo interessante, porque fala assim: olha, e depois de comer, fez o mesmo com a taça, dizendo: esta taça é a nova aliança do meu sangue, que é derramado por vós. Consultando ainda aqui a Bíblia do Ferreira de Almeida, revista e corrigida, o termo que tem aqui é o seguinte: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Enquanto aqui nós vemos o termo taça, aqui nós vemos o termo cálice. Na de Jerusalém, o termo Nova Aliança, e na Ferreira de Almeida corrigida, Novo Testamento. Mas o interessante é que, tanto nos evangelhos de Mateus, como no evangelho de Marcos, Mateus e Marcos citam Jesus falando: isto é o meu sangue. Lucas cita Jesus falando: esta taça é a nova aliança em meu sangue. E depois aqui nessa mesma tradução de Jerusalém que nós estamos analisando, falando do vinho, cita Paulo dizendo: este cálice é a nova aliança em meu sangue. Uma vez que nós devemos sermos literalistas para a interpretação do pão, né? Porque eles alegam ali Jesus falou: isto é o meu corpo. Então, se nós formos basearmos neste raciocínio, nós também devemos sermos literalistas no que diz respeito ao vinho ou cálice. Por que Jesus, por que Lucas cita as palavras de Jesus, a consagração do cálice, dizendo: esta taça é a nova aliança em meu sangue? Se no pensamento de Lucas o vinho e não a taça era o sangue, se ali Jesus estava tratando-se de algo literal, por que ele diz esta taça? Sendo assim, então, de acordo com essa linha de raciocínio, nós devemos basear que não o vinho, mas a taça na qual o vinho está contido é o sangue de Jesus Cristo. Perceberam a confusão? Perceberam como não é viável nós interpretarmos este texto da Santa Ceia de uma maneira literal? E aqui, continuando, Jesus também, ao terminar essa celebração da Santa Ceia, Jesus também faz uma promessa aos seus discípulos. Ele diz aqui no capítulo 14, versículo 25 do Evangelho de Marcos, na tradução de Jerusalém: já não beberei do fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Ora, de acordo com o pensamento romanista, aquele já não é mais o fruto da videira. Aquele é o próprio sangue de Jesus Cristo. Jesus ali ofereceu o seu próprio sangue, antecipando aquilo que
seria feito no Gólgota em poucas horas e como um sacrifício que seria renovado todos os dias na missa até o fim dos tempos, até a sua volta gloriosa. Mas Jesus fala assim, olha, já não beberei mais convosco do fruto da videira até que eu beberei no reino dos céus. Até aquele dia em que beberei vinho novo no reino de Deus, porque Mateus utiliza mais a expressão reino dos céus, mas Marcos utiliza a expressão reino de Deus. E é interessante porque a tradução da Bíblia de Jerusalém ela explicita mais ainda, porque ela fala a expressão vinho novo. Então ali Jesus promete que ele beberá novamente o fruto da videira, o vinho novo, e não o seu sangue. Então eu creio que essas passagens elas já são suficientes para provarmos a nossa linha de raciocínio, que de fato Cristo está na Santa Ceia com seu corpo e sangue, mas ele está de uma maneira espiritual e não de uma maneira corpórea, não ali o seu próprio sangue que fora derramado na cruz do Calvário. Então que nós venhamos a fazermos essa reflexão e relermos cada um destes textos que fora apresentado. Eu agradeço aos irmãos pela audiência, por estar aqui sempre acompanhando os meus vídeos. Deus abençoe a todos. Compartilhe este vídeo com seus amigos para que nós possamos estarmos debatendo sobre este assunto, apresentando adições ao tema ou então até mesmo objeções para que nós venhamos a aprendermos cada vez mais uns com os outros. Deus abençoe a todos. Sola Escritura.